Bom dia! Nesse vídeo, vamos apresentar o nosso TCC, cujo tema é Estufa Automatizada de Pequeno Porte. Os integrantes do grupo são eu, Gabriel, o Carlos Júnior, Marcelo Júnior, Leonardo Rudiero e o Vinícius Gomes. Bom, vamos lá. A apresentação desse TCC está sendo realizada no primeiro semestre do ano de 2022. No momento, estamos passando por uma pandemia, a Covid-19, que está afetando a vida de todas as pessoas no mundo. E pensando numa das principais medidas protetivas contra esse vírus, o lockdown, que restringe a saída das pessoas de casa, vimos um aumento no número de pessoas que começaram a cultivar as suas próprias hortas em casa, como forma de terapia ou até para melhorar a sua qualidade de alimentação. Assim, vimos uma alta demanda no plantio em casa, porém poucos produtos que atendem a essa demanda, surgindo assim a ideia da estufa automatizada de pequeno porte, onde fizemos um projeto que cabe na sua casa, apartamento, ou seja lá onde você mora. Como diferencial das estufas presentes no mercado, a nossa estufa, o cliente pode plantar desde hortaliças, que foi nosso foco principal, quanto outro tipo de plantas, podendo até trocar o vaso, caso as plantas tenham raízes maiores. Para colocar essa ideia em prática, utilizamos uma estrutura com a base de madeira de 60 cm por 80 cm, e as laterais e o teto sendo 5 peças de acrílico com as laterais iguais em 50 centímetros. Na parte da alimentação, utilizamos uma fonte chaveada de 127 volts. Já para gerir os sinais e os comandos, utilizamos um Arduino Mega 2560. Para o acionamento dos sistemas da estufa, utilizamos 3 relés de 12 volts e 10 amperes. Falando a respeito do sistema de iluminação, no projeto ele é construído sobre um ponto principal, que é a utilização da lâmpada Grow. Essa lâmpada é uma inovação no mercado. Ela utiliza luzes de LED em um espectro que é propício para o crescimento do plantio, daí vem seu nome, Grow, que significa crescer. Ela se diferencia dos outros tipos de fontes de luz, como a HPS, as incandescentes e as fluorescentes. Esse tipo de iluminação é o ideal para o cultivo indoor, pois como não utilizaremos a luz solar, essa inovação tecnológica representará fielmente a energia que a luz solar traz para a fotossíntese das plantas e, consequentemente, sua energia para crescer. Geralmente, em um plantio indoor de hortaliças folhosas, as plantas precisam de cerca de 18 horas de luz por dia e 6 horas de escuridão. Em alguns casos de hortaliças, essas horas precisam ser ininterruptas e sem perda de intensidade. E isso mostra o quão precisa a Grow precisa ser para que não ocorra falhas no plantio. Alguns benefícios que podem ser citados para ela seria a sua vida útil, que chega até 50 mil horas, pouca perda de eficiência, o custo da manutenção, que é baixíssimo, o mercado viu a qualidade do produto e está se tornando cada vez mais uma saída para o cultivo indoor. Também o seu controle de espectro de luz, abrangendo as faixas mais úteis para a fotossíntese das plantas. Falando também a respeito do atuador autônomo, que seria o timer, ele é responsável pelo controle da Grow. Assim, durante a semana, ele ativará conforme a sua programação, ou seja, a programação que for escolhida pelo usuário será a hora que a Grow irá ficar ligada no sistema. A luz não tem intenção de transmitir calor para as plantas, mas como a estufa é móvel e pode ser acoplada em lugares de alta taxa de temperatura, o projeto está integrado a um sistema de controle dessa temperatura. A ideia inicial seria utilizar um sensor TMP36, porém na execução dos testes de funcionamento vimos que o sensor não tinha uma leitura muito eficaz. Então, optamos pelo DHT11, que é um sensor de leitura digital que realiza tanto a leitura de temperatura quanto a leitura de umidade. Porém, para o nosso projeto, utilizamos somente a leitura de temperatura, visto que o mesmo realiza a leitura com maior precisão do que o TMP36. Conforme o DHT11 realiza a leitura de temperatura, ele manda um sinal para a placa do Arduino, que com essa informação comanda o acionamento de uma carga. Essa carga é a bobina de um dos relés dos nossos módulos. Utilizando o contato aberto desse relé, realizamos o chaveamento dos coolers. Os coolers estão acoplados à estrutura de forma que um cooler puxa o ar interno para fora da estufa e o outro puxa o ar externo para dentro da estufa, fazendo com que a temperatura se estabilize na medição que foi programada, ou seja, os 24 graus Celsius. A isolação térmica auxilia nessa estabilização,
de temperatura interna, visto que a lona do alumínio mantém a temperatura interna sem que a variação do ambiente externo da estufa interfira na faixa ideal que as hortaliças precisam ter para serem nutridas. Esse sistema funciona em conjunto com o sistema de irrigação, que controla as taxas de umidade do solo. Bom, vou falar um pouquinho do sistema de irrigação. O sistema de irrigação da nossa estufa foi construído baseado no estudo que nós fizemos sobre hortaliças folhosas, onde verificamos a importância de ter uma taxa de umidade equilibrada no solo, levando em conta que todas as hortaliças folhosas consomem muita água no seu processo de crescimento. Baseado nisso, o sistema de irrigação é iniciado com um sensor de umidade no solo, que é inserido diretamente na terra do plantio. Este sensor utiliza duas pontas de prova para passar corrente pelo solo e a leitura dele é baseada na resistência elétrica resultante. Quanto mais água no solo, mais baixa é a resistência do solo e mais fácil fica a condução entre as duas pontas de prova. E quanto mais seco o solo, a condutividade é baixa, logo a resistência é alta. Este sensor é programado diretamente na saída analógica do nosso Arduino, que por sua vez lê o sinal e o transmite no nosso LCD, a porcentagem de umidade que está sendo lida. Após alguns estudos feitos para o plantio das nossas hortaliças, entendemos que um nível ideal de umidade seria entre 40% a 70%. Então, assim que o sensor identifica o nível de umidade do solo menor que 40%, o nosso Arduino envia um sinal para acionamento do relé, que por sua vez aciona a bomba de água submersa, que é ligada também em uma fonte chaveada de 12 volts. E assim faz a irrigação da plantação, até que o sensor identifique que os níveis de umidade do solo ultrapassaram ou estão iguais a 70%. O nosso tanque de água também conta com um sistema de controle de nível, que funciona com um sensor de nível de boia fixado na parte inferior direita. Esse sistema funciona sem o auxílio do microcontrolador, o Arduino. As saídas do sensor são ligadas diretamente em 5 volts e a entrada do relé. Na saída normalmente fechado, nós conectamos um LED vermelho que acende assim que o sensor de boia se abre, demonstrando assim que o tanque está com nível de água baixo. Sendo assim, a única atuação humana no nosso sistema de irrigação é de encher o tanque de 5 litros. E com alguns cálculos que nós fizemos, este tanque pode dar em média 100 irrigações. Realizamos também alguns testes sobre como se comportam as hortaliças folhosas na estufa, e iremos apresentar os resultados a seguir. Bom, como comentado pelo meu colega, como um teste de funcionamento do nosso projeto, tentamos analisar o comportamento de algumas hortaliças folhosas dentro da nossa horta. Para isso, plantamos 4 mudas de couve em diferentes estados de crescimento e os deixamos dentro do sistema por cerca de 3 semanas e ainda contando. De uma forma positiva, não observamos nenhum dano ao estado das mudas e até mesmo fomos capazes de observar um certo crescimento das mesmas, confirmando assim que o ambiente que criamos se mostrou benéfico para ela. Podem observá-las na figura ao lado. Bom, como vimos no início desta apresentação, quisemos por meio deste trabalho trazer a facilitação da tecnologia, trabalhando em colaboração da prática do cultivo, de uma forma que abraçasse os mais diversos estilos de habitação e contasse com um espaço para manuseio das plantas que tornasse o cultivo agradável e eficiente. Para isso, a estufa de pequeno porte que projetamos vai vir como uma alternativa para aqueles que desejam cultivar os mais diversos tipos de hortaliça em quaisquer épocas do ano, seja esse tendo ou não um espaço para acesso hábil à luz do sol ou à água da chuva, assim dando lugar para todos com a vontade ou a curiosidade de iniciar essa prática sem que tenham de enfrentar grandes dificuldades durante a tarefa e que ainda obtenham resultados condizentes com o esperado. Dentro do nosso projeto, nós utilizamos de diversos sensores funcionando de uma maneira integrada e automática, o controle de temperatura, a irrigação do solo, o uso da lâmpada Grow,
sempre com o objetivo de criar um monitoramento constante que visasse a saúde da planta. Então, apesar de termos enfrentado alguns desafios, como com a sensibilidade dos sensores, esperamos ter conseguido demonstrar um produto prático, funcional e adaptável, que traga ao fim bons resultados para a plantação. Bom, essa foi a apresentação do nosso projeto de TCC, esperamos que tenham gostado. E agora, ao fim, gostaria de agradecer em nome do meu grupo, ao nosso coordenador César por todo o auxílio e à banca por toda a sua atenção. Muito obrigado.